Fala pessoal, você que está ligado no blog Vestibular NE10, sou Valentine Herold, repórter do blog, e a gente está de volta hoje com mais dicas com a professora Júlia de História do GGE. Dessa vez vamos falar especificamente da prova do Enem. Então, professora, o FEREC está se preparando, está nessas últimas semanas de estudo. Qual o enfoque ele pode dar? Como é que ele pode se preparar melhor para a prova do Enem? Olha, o Enem é uma prova em que a ideia da interdisciplinaridade, a ideia da contextualização, ela vem pesado, principalmente nas questões de ciências humanas, né? Não apenas de história, mas de ciências humanas de uma forma geral. Então, dentre os conteúdos de história, eles normalmente privilegiam a história mais recente. Né? O século XX é muito abordado no Enem, tanto em relação à história geral, quanto em relação à história do Brasil. Exatamente para fazer essa relação com as notícias, com a atualidade, com o que o FERA vem vendo acontecendo no Brasil e no mundo atualmente. Este ano a gente está comemorando 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, né? Olha então, aí, já... Escravidão, a gente tem visto que a escravidão é o assunto que mais tem caído no Enem nos últimos anos. Ainda mais esse ano, a gente está comemorando 130 anos da abolição, então provavelmente é um tema que tem chances claras de estar na prova do Enem. Tanto pela sua importância, né, na época, quanto pela sua importância atualmente, porque a sociedade brasileira ela sente consequências da escravidão e da forma com que a abolição foi feita até os dias de hoje. Então é um tema muito frequente, né? As perguntas elas podem então estar direcionadas trazendo a temática na contemporaneidade, os reflexos talvez até hoje de como o processo de abolição da escravidão se deu no Brasil para a formação da sociedade brasileira hoje. Isso pode estar na prova, né? Porque o Enem ele tem essa pegada de trazer para o atual, né? Para contextualizar atualmente. Além da questão da escravidão, a gente tem temas que são sempre cobrados, como era Vargas, né, o governo de Getúlio Vargas, principalmente a fase ali do Estado Novo, que é a ditadura de Vargas, a ditadura civil-militar no Brasil também, que vai de 1964 a 1985. São temas que recorrentemente vêm sendo trazidos nas provas. A República Velha, a formação do Brasil enquanto um país republicano, como é que o Brasil foi se organizando, como era o sistema eleitoral na época. Esse ano é ano de eleição. Então, diretas já. Exato, talvez, diretas já, processo de redemocratização, como é que o sistema eleitoral foi montado no Brasil. O Enem tem trazido recorrentemente a história das mulheres, né, nas provas. Então, como esse ano é um ano eleitoral, é possível que se faça alguma relação com o direito da mulher ao voto, né, que é institucionalizado a partir da Constituição de 1934 apenas aqui no Brasil. Então, são temas que podem cair porque tem uma relação com a atualidade, né? E na história geral, a gente tem os temas clássicos da história geral, que estão ligados às ideologias do nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial, as grandes guerras. O século XX é muito cobrado em relação às grandes guerras, os conflitos religiosos, Oriente Médio sempre cai, sempre é trazido em alguma perspectiva, seja na perspectiva religiosa, seja na perspectiva política, econômica, a importância do petróleo, a questão cultural da religião islâmica. Mas normalmente são temas que são recorrentes, né? Claro, também, o Enem também traz aqueles temas clássicos, Grécia, Roma, né? Mas com a ênfase um pouco menor, né, do que nos assuntos atuais. Nunca nesse sentido de se importar em decorar datas. Não. É sempre um texto muito multidisciplinar, né? Exato. De contextualização. Exato. O texto do Enem, a prova do Enem, ela é tão contextualizada que às vezes o aluno, o FERA, consegue responder uma questão de história a partir do contexto, né? Do texto ou da imagem. Às vezes ele não tem certeza sobre aquele conteúdo em si, mas o texto dá a ele um embasamento para que ele possa chegar à resposta. Nossa. Isso é muito importante. Legal. Olha aí, gente, dicas maravilhosas com a professora Júlia de História do GGE. Espero que vocês tenham gostado. Lembre que a gente está sempre atualizando o blog com mais conteúdos, com mais dicas. E até a próxima.